Fala, torcedor. Sejam bem-vindos ao canal Futebol Notícias. Antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e ative o sino de notificações para não perder nada sobre o seu time. E agora vamos com a notícia aí, comentários falando sobre a atuação do Neymar ontem contra o Bayern de Munique. Falaram que ele teve uma atuação decepcionante. Vamos à notícia. Não, eu esqueci o nome dele. Também, o time, o Paris Saint-Germain... Nuno Mendes, né? Bruno Mendes, né, irmão? Nuno. Só o Sérgio Ramos teve a regularidade, marcando ali, sofrendo. Né? O Bayern de Munique muito melhor, o conjunto. E o Bayern ainda sem Mané, né? Com alguns desfalques. Resultado positivo agora está em aberto. Esse próprio Paris Saint-Germain, que perdeu a final da Liga dos Campeões há 2 anos atrás pro Bayern de Munique, né, com gol de Coman também, que começou a carreira no Paris Saint-Germain, ele que fez o gol, ganhou também em Munique e não teve Mbappé. Com a presença de Mbappé chegou a fazer 2 gols impedido. Para mim o confronto está aberto, uma vantagem para o Bayern pelo fato de jogar em casa, o professor não gosta disso, vai estar diante da torcida, mas pode ser que uma tarde, uma noite do Neymar, do Messi e Mbappé junto daqui a 2 semanas possa reverter. Acho que tem plena condição de reverter. E a Champions, muitas vezes acontece isso, né? Até quando o placar é elástico, tem uma reversão. Esse Paris Saint-Germain já reverteu lá. Já reverteu. Né? Quer dizer assim, e onde tem Mbappé, Neymar e o próprio Messi, você não sabe o que pode acontecer no dia do jogo. Mauro César Pereira, o ex-jogador da seleção francesa, né? E ex-técnico do Paris Saint-Germain, o Alain Giresse, aos 70 anos, ele afirmou que o Neymar é sempre o mesmo. Ele falou isso, que o Neymar é sempre o mesmo e que falta para o Neymar mais simplicidade dentro das 4 linhas. Né? A declaração dele é a seguinte: ele já fez demais, falta simplicidade, é sempre o mesmo. Ele se esforça para fazer a diferença no mano a mano. Se além disso houver bolas estupidamente perdidas, Messi, por outro lado, não o achei mal. Ele comandou, atacou, ele quase marcou, mas Pavard salvou a bola milagrosamente. Então, o Giresse, ele fala isso e ele ainda complementa. Se precisávamos lembrar que o Mbappé é imprescindível, fomos atendidos. Você pode ver imediatamente que dá profundidade. Não é com Neymar e Messi na frente que haverá profundidade. Imediatamente vimos a diferença. E ainda mais quando é protagonizado por um jogador da sua dimensão que traz um pouco mais. Então, né, ele vangloria muito o Mbappé, diz que ele é imprescindível, mas isso aí é óbvio, né? É um dos grandes jogadores, se não for o grande jogador da atualidade. Mas as críticas ao Neymar, Mauro, você acha pertinentes, você acha justas que ele é sempre o mesmo, que falta simplicidade e que é muito o mano a mano? Ou seja, às vezes ele questiona de não ser importante para o conjunto? Eu acho que imagino que ele tenha tentado dizer que o Neymar muitas vezes ele tenta dribles longe da área, ele desperdiça a posse de bola em momentos em que ele pode tocar, se deslocar para receber, ele prefere uma jogada individual. E ele faz muito isso longe da área, né? Eu já falei isso várias vezes. Ele sofre faltas, a defesa adversária se reorganiza enquanto o jogo é paralisado para a cobrança da falta. Ele se expõe mais a pancadas em sequência, aí acaba podendo se machucar. Se bem que hoje o jogador que mais sofre faltas na Europa não é ele, é o Vinícius, né? No Real Madrid, muito mais até do que o Neymar. Pela característica também, que o Vinícius ele busca o tempo todo atacar o Neymar e para a bola no meio, tenta um driblinho e tal. Eu acho que ele quer dizer isso. O Neymar, de fato, assim, as críticas a ele, elas são muitas vezes pertinentes, que se você colocar na balança toda a expectativa pela sua contratação lá atrás, o valor, né, 222 milhões de euros, ainda é o jogador mais caro do futebol, com toda a loucura desse mercado internacional, com cifras surreais. O que ele entregou até agora é pouco, é muito menos, não estou falando em termos de título só não, porque não ganhou a Liga dos Campeões, porque aí não depende só dele, mas é muito pouco, é muito pouco. Qual a grande partida do Neymar? Qual o jogo espetacular do Neymar? Nós vimos o Mbappé carregando o time nas costas em alguns momentos na temporada passada, inclusive contra o Real Madrid, o PSG jogou melhor no jogo de ida na temporada passada, mas o Messi perdeu o pênalti, quem definiu o jogo foi o Mbappé no final, né?
e depois jogaram melhor em Madrid e acabaram tomando lá uma virada lá improvável, acabaram perdendo a classificação, jogando melhor do que o Real Madrid no cômputo geral, né? Houve aquele momento ali que tomou, acho que 17 minutos, 3 gols e acabou sendo desclassificado. Mas você vai conseguir lembrar de partidas decisivas do Mbappé, alguns momentos do Messi também, o Neymar menos. Ele está lá já há muito tempo, né? E ele não dá esse retorno. Para o jogador mais caro do futebol, da história do futebol, ele não tem dado esse retorno. Eu continuo achando que o Neymar, ele não conseguiu se transformar no jogador que poderia vir a ser pelo talento que possui e pela expectativa que gerou naturalmente. E é sempre bom lembrar, quando o jogador ele é vendido, é contratado por um valor muito alto, é claro, gente, que a expectativa é maior, a cobrança é maior. Não dá para você custar 222 milhões e você querer ser cobrado como um jogador que custou, sei lá, 20 milhões de euros, menos de 10% do valor. Não tem como, você vai ser questionado, ele é muito midiático e, de fato, o que ele entrega hoje não é proporcional ao quanto ele custou e até a Torre Eiffel o homenageou quando ele chegou lá, uma coisa estrondosa, né? Ele foi, não, na verdade, todos eles são uma ferramenta de propaganda ali, uma jogada mais geopolítica, né, do Catar, mas independentemente dessa questão, dentro de campo, ele entrega menos. E aí toda vez que o time passa por uma situação como essa, perde um jogo importante, entre aspas, encaminha uma eliminação, independentemente do poderio do adversário, é claro que ele vai... 3 derrotas seguidas, amor. Exato, tem os jogos anteriores também, perdeu para o Mônaco no final de semana, e ele estava em campo. Quando ele fala assim, mas o Mbappé não jogou e tal, sim, o que se espera é que na ausência deles ele que resolva. Aliás, quando ele foi contratado, e depois o Mbappé, o que se imaginava é que ele fosse o protagonista. Ele foi para lá ser o protagonista, ele saiu do Barcelona, uma das razões teria sido justamente ser protagonista de um time e não coadjuvante do Messi. Aí tempos depois o Messi acaba indo para lá. E ele não inverteu os papéis. O Messi não é o coadjuvante dele. Pelo contrário, eles dois, para mim, são coadjuvantes do Mbappé. O Mbappé é o cara mais... Se você pegar 2, 3 temporadas, desde que o Messi chegou, né? 2 temporadas, né? E analisar, você vai encontrar muito mais momentos do Mbappé decisivo do que o Messi, muito mais o Neymar. Então ele acaba sendo criticado, porque não tem como. Não tem como. O Hakimi, por melhor que seja um bom jogador, não vai ser questionado que nem ele. Quanto custa o Hakimi, quanto custa o Neymar? O Nuno Mendes não vai ser questionado como ele. Esses são coadjuvantes mesmo. Ele foi lá para ser estrela. Ele realmente... E num jogo como esse, quando as coisas ficam complicadas e o time está perdendo, esse é o momento para ele aparecer. Uma jogada decisiva. Na Copa do Mundo mesmo, o gol que ele marcou contra a Croácia, né, que ele acabou... Era o gol da classificação até o empate croata no final. Foi aquela jogada tentada várias vezes. Muitas vezes jogadas individuais, deixando até de dar o passe para o companheiro em alguns momentos. Acontece na seleção, pode acontecer no PSG, em qualquer lugar. Eu acho que ele não evoluiu como jogador, ele não se desenvolveu. Talento ele tem, óbvio, é bobagem discutir isso, eu acho que não se discute. Mas acho que ele não evoluiu como jogador de futebol. O Neymar, ele hoje parece menos decisivo do que... Parece que ele é menos decisivo do que antes. Se você pegar 2015, tem 8 anos isso, Liga dos Campeões, Barcelona campeão europeu, com Luiz Henrique de técnico. Luiz Henrique é aquele que o Felipão te perguntou, ganhou o quê, né? Ganhou uma Liga dos Campeões e mais algumas outras taças.